E- Então, essa aqui é uma gravação preparatória da nossa aventura brasileira. Brasileira. Acho que é a primeira vez que eu dou um curso totalmente em português para companheiros do Brasil, então queria começar assim por me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Heloísa Primavera, e no ano de 1996 eu comecei a trabalhar com um projeto que continua até hoje, apesar dele ter ido crescendo para diferentes lados, né? Naquele momento eu era professora de epistemologia do mestrado de administração pública da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Buenos Aires e diretora da eh, Escola de Trabalho Social de uma outra universidade na província de Buenos Aires. E aí descobri os clubes de troca na Argentina. E naquele momento, a pessoa mais antiga, mais da época, que é o Carlos Henrique, que está aqui, que levanta a mão, Carlos, fala, sou eu. E nós nos conhecíamos de um movimento chamado Redes de Troca de Saber Recíproco, que tinha nascido na França, com um colega, assim, dos dois, colega, mestre e companheiro, chamado Francisco Whittaker, que foi um dos fundadores, um dos criadores do Fórum Social Mundial, certo? Que eu conheci em outra encarnação quando eu morei na França, e ele também morou na França, mas muito tempo antes. E naquele momento o Chico estava preocupado com dois temas: essa coisa das trocas de saber, que era uma forma dele fazer emerger o assunto da solidariedade, tá? Ele tinha trabalhado durante muitos anos, acho que essa época nem o Carlos conhecia, no movimento de solidariedade no desemprego no Brasil. Sim. Acho que na década dos 80, se não me engano, fim dos 70. E aí a gente se encontrou numas cartas, ainda por correio de papel, uma coisa completamente obsoleta. Eu falei, você não seria o Chico, amigo de fulano, mengano, mengano? Ele falou, os amigos batem. Então, a gente se encontrou depois, acho que de uns 15 ou 20 anos, né, de morar na França. E voltamos a nos encontrar nesse ano, quer dizer, bem antes, estou contando para vocês, do Fórum Social Mundial Emergir, que foi em 2001. E ele estava trabalhando nesse tema que me interessava, redes de troca de saber, porque eu estava na Argentina trabalhando com populações vulneráveis, meninos de rua, prostitutas e ex-presidiários. E era muito difícil trabalhar com os três grupos, né? E justamente o Chico foi quem me apresentou esse sistema de trocar saberes, que o Carlos continuou loucamente, né, Carlos? Na pandemia, ele fez, como não podia se encontrar pessoalmente, ele trabalhou muito com as trocas de saberes que são daquele ano lá atrás, 96, 97. E de repente, na Argentina, apareceram os clubes de troca que trocavam de tudo, e além disso, tinham a vantagem de ser uma atividade permanente, que então fechava com o nosso objetivo de construir comunidades. Vitor, essa é a parte para você, entendeu? De construir comunidades onde elas não existiam, porque o que era mais difícil para nós era manter juntos prostitutas, meninos de rua e ex-presidiários. Quer dizer, isso já em si era uma estigmatização horrível. A gente não sabia como juntá-los sem justamente introduzir a história, visibilizar a história. E de repente apareceu essa coisa quase mágica dos clubes de troca, onde todo mundo eram pessoas, certo? E eu, como a gente diz em português, vai ser uma conversa muito pouco acadêmica, né? E mais assim de coração a coração. Eu falei, é essa aí mesmo, é isso que a gente está precisando, né? Um, um sistema onde as pessoas compareçam em certa forma de igualdade. Quer dizer, aqui somos todos pessoas com necessidades e saberes, com necessidades e potencialidades.
Não, e foi maravilhosa a experiência na hora. Deu uma briga, claro, porque o pessoal das trocas de saberes só queriam saberes, então o grupo se dividiu. Eu falei, gente, a gente vai se encontrar daqui a pouco, quando vocês perceberem a diferença dos dois projetos, eu tenho certeza que a gente vai se encontrar. E com alguns nos encontramos realmente mais tarde. E aí, quando eu fui a São Paulo conversar com o Chico sobre o tema das trocas de saberes, na primeira reunião eu conheci o Carlos. Ele tinha barba preta, não branca. Né, Carlos? Foi no ano, acho que 97, 98. 97. 97. Final do ano. Então, eu também, mas eu tenho pouco cabelo branco porque eu tenho uma bisavó índia que acho que cabelo de índio não fica preto nunca. Então, minhas filhas estão todas brancas e eu não, né? Eu uso um pouco de rena, quer dizer, aqui, mas na verdade eu quase não tenho nada, tenho nada, 1% de cabelos brancos. E isso não quer dizer nada, né, Carlos? A gente se conhece desde então e trabalha com qualquer cor de cabelo. Bom, e aí o que aconteceu foi isso. Começamos a trabalhar. O Carlos veio logo num primeiro curso que nós demos em Buenos Aires. Aliás, não foi nenhum curso, ele veio com a cara e a coragem, com a esposa dele, com a Sueli, não foi? É uma Vieram, semana. vieram uma semana fazer uma espécie de estágio e ver como era isso do Clube de Trocas, 1998, acho. E a partir É, daí ele ficou, acho que é ele maio de 1998, Encontro Nacional de Clubes de Trocas na Argentina. olha só, Encontro Nacional de Clubes de Troca na Argentina, que então ainda não se chamavam moedas sociais, eram clubes de troca. E eram duas redes que, na verdade, era uma só, mas ninguém sabia bem se era de uma ou se era da outra. Numa das notas, que foi uma nota assim de caráter nacional, chamava-se Rede Global de Trocas Solidárias, mas na verdade, umas eram globais e as outras solidárias. Qual era a diferença? As solidárias eram democráticas e de governança completamente transparente. E as globais eram de governança totalmente fechada, né? Com uma espécie de banco central, onde ninguém sabia de onde saíam as moedas, até que, 5 anos depois, na crise de 2001, explodiu o fenômeno do milagre, né? O milagre brasileiro, teve na Argentina o correlato do milagre das trocas, mas o milagre da rede global de trocas é que não tinha equidade igualdade na distribuição. Então começaram a fotocopiar as notas e, obviamente, o mercado explodiu, implodiu, mais bem. E demorou muito para as pessoas acreditarem nisso, né? Apareceram muitas pessoas que eram responsabilizadas, o político fulano de tal, mas não foi nada, nenhuma coisa política, foi a própria essência do movimento, que era como não havia forma de controlar o número, porque vocês imaginam um papel com um número, esse aqui já nem tem número. Ah, esse tem número até. Esse é de um colégio, né? Tem um número lá em cima. Mas imaginam que fácil que é reproduzir uma moeda sem nenhum tipo de papel de segurança num país, numa crise pior que a que nós estamos vivendo hoje ainda, porque agora não é pior porque as pessoas já se acostumaram às crises, tá? Mas de qualquer maneira, naquele momento era muito grave e os clubes de troca foram uma solução para a economia, digamos, das classes média, baixa e baixa na Argentina. Então, para nós foi uma coisa muito clara que naquele momento, o grande responsável pela queda do sistema foi a falta de um A falta sistema de um sistema. de confiança para a emissão das moedas sociais, certo? Em 99, eu propus a chamar moeda social, quer dizer, dar essa denominação para os papeizinhos que a gente falava papéis de cores, que tinha 200 na Argentina, muito diferentes, até que se lançou a ideia da rede global como uma moeda única, e aí foi onde o processo degenerou. Por isso, muitas vezes, quando as pessoas dizem o que caracteriza uma moeda social,
Isso o pessoal de Piracicaba sabe bem, porque elas têm uma experiência local, né? Sem nenhuma, acho que nasceu sem pretensão de ser uma moeda nacional, por exemplo. É essa, né? Quer dizer, o valor de ser alguma coisa da qual as comunidades se apropriam. Bom, depois o resto já é história, quer dizer, passaram muitos anos até nós termos uma alternativa para tornar, porque quando isso aconteceu, quer dizer, quando houve a implosão do sistema de trocas que teve 6 milhões de pessoas, evidentemente a, a experiência marcou muito negativamente todas as pessoas que perderam colheitas, automóveis, bicicletas, geladeiras, perderam tudo que tinham, certo? Por quê? Claro, porque vinham pessoas desconhecidas com os bilhetes nacionais e elas vendiam o que tinham. Então foi uma coisa muito tremenda. Nós fizemos vários movimentos para advertir, não troquem se não tiverem moeda dos seus grupos territoriais, porque nós não sabemos, etc. Então foi muito complicado, houve ameaças de morte, programas de denúncia na televisão e contra-denúncia, certo? Realmente foi um momento muito difícil para nós. E isso só se voltou a emerger em nível nacional muito mais tarde, né? Em 2017, quando apareceu, que é a parte que o Vitor conheceu um pouco lá na Itália, né? Onde nós nos conhecemos há mais ou menos um mês atrás, quando apareceu um sistema de um software blockchain de alta confiabilidade. Depois, a gente percebeu que blockchain não era tão necessário, por quê? Porque o nosso sistema de moedas locais, o que precisava era confiança de pessoas a pessoas, de grupos a grupos. E aí, então, é quase um excesso, né? Um excesso prejudicial, porque a blockchain tem transparência, mas ela não é necessária quando o ideal da carteira está sempre próximo do zero, para mostrar que você está produzindo e consumindo, que é isso que faz a economia virtuosa. Bom, isso então, eu acho que todo mundo que está aqui já me conhecia, a Luísa também esteve no nosso evento de Piracicaba, e eu fico assim por aqui com essa breve resenha, contando que estamos agora, atualmente, tratando de fazer no Brasil uma experiência que resgate tudo que o Brasil já tem. Por exemplo, experiências localizadas de muitas moedas de trocas, muitas das quais continuam funcionando em eventos localizados. É uma feira de vez em quando, certo? Mas a outra experiência muito potente é a experiência dos bancos comunitários, do Banco Palmas, que também nasceu com uma moeda de papel impressa na Argentina, certo? Em 2002, e ver de que maneira toda a acumulação que nós temos hoje em relação a todos os sistemas mundiais, mas principalmente esses da América Latina, que estão funcionando com sistemas digitais e ou papel combinados, dependendo dos contextos, para ver o que é que esse grupo gostaria de fazer, porque isso é a parte que eu só falo brevemente para o Vitor. Por quê? O Carlos, então, trabalha comigo desde 1997, então a gente se conhece e nossa especialidade é fazer um pouco aquilo que a comunidade precisa, aceita, reconhece, tá certo? Mas principalmente com a lógica de que feira de trocas e o famoso sistema que acho que todas conhecem do ecobanco, quer dizer, de uma forma particular de emitir a moeda que é lastreada em produtos, certo? Na própria feira. Ou de crédito mútuo, que também é uma segunda forma. E, atualmente, ele não conhece muito dessa outra forma. A forma que estamos trabalhando na América Latina é a forma de trabalhar
começando com uma moeda de papel para que a comunidade se aproprie, faça o desenho da moeda, goste da moeda, aceite a moeda, mas que a moeda, em vez de sair, ser levada para casa, ela vá para um envelopinho com o nome da pessoa, identificação, e quando a pessoa volta à feira ou vai adquirir produtos em algum lugar, tenha acesso à sua carteira, tá? Que pode ter N maneiras de controle, que são a pessoa tira uma fotografia do envelope, uma fotografia simples, no telefone celular mais simples do mundo, fala, pois é, hoje eu fiquei com saldo X. Ou vai lá e pega mesmo o seu envelope e compra num armário que está lá, um presente para levar de presente para uma pessoa que faz aniversário e tal, nos casos onde o grupo ou o projeto tem um lugar de depósito para produtos não perecíveis, que a pessoa pode depositar lá para as pessoas comprarem em moeda social. Então, hoje existem infinitas formas, e eu sei que o projeto da Val, da Fer e da Luísa é um projeto que está aí em vias de definição. Vitor, razão pela qual eu convidei o Carlos para participar, porque ele é um craque total em armar feiras de troca e fazer funcionar. Nunca vi uma pessoa que faça isso com tanta graça e com tanto encanto e tanta competência, tudo junto, certo? Ele trabalhou, depois ele pode contar em Diadema, São Bernardo, vários municípios de São Paulo, onde as feiras de troca chegaram a ter uma presença importante, mas no Brasil tudo tem as suas particularidades, né? Depende da sustentação, quer dizer, do grupo. E nisso nós temos essa dívida, que realmente a economia solidária apoiou desde o seu começo os clubes de troca como uma iniciativa da economia solidária, mas os clubes de troca não tiveram o impulso que tiveram os bancos comunitários no sentido de estruturas permanentes, tá certo? Então, nós temos um pouco essa dívida também com o Carlos, que é ver de que maneira a gente pode associar as duas coisas, quer dizer, um banco permanente de trocas. Por quê? Porque agora eu fiquei sabendo, Vitor, isso é uma novidade para mim, quer dizer, tem a idade aqui do G20 social, né? Estive agora no Rio de Janeiro, que o próprio software do É Dinheiro já tem a possibilidade de ter as duas moedas, uma moeda sem lastre, que é a nossa lastro, né? Que é a que trabalhamos de crédito mútuo, ou com lastro, se o grupo quiser usar as duas, que é o modelo ideal que eu tenho ainda da Suíça, o modelo, a moeda Le Mans, a moeda Le Mans de Genebra e da Suíça francesa, ela tem um software que é blockchain, mas não precisava ser blockchain, mas que funciona com os dois tipos de moeda. E quando você é como se você tivesse Master e Visa. Só que para nós, e eu acho que isso é um conceito partilhado, mas vale a pena repetir, a moeda, entre aspas, revolucionária é a de crédito mútuo, porque é a que está por fora do Estado e dos bancos e está assentada na capacidade de produzir e consumir da comunidade. E a outra moeda é uma moeda complementar, reformista, se queremos, muito útil, por quê? Porque ela permite concentrar o consumo no local, certo? Então, com isso aí, acho que eu falei tudo que eu devia para vocês, como grupo, né? Que conhece cada um pedacinho. Então, agora eu queria pedir para cada um se apresentar brevemente, começando por quem quiser. Pode ser a Val, que está assim ali na minha tela à frente. Boa tarde para todo mundo. Eu não consigo ver vocês, estou no celular, tive um probleminha aqui com o computador. Mas sou, então,
do grupo de Piracicaba, hoje já não moro mais ali, mas do grupo do Engrenagem, onde aconteceram duas feiras, né? E, enfim, eu tento estudar essa coisa da economia solidária já faz um pouco mais de tempo, então trouxemos pessoas, mas para mim essa coisa da feira de trocas das moedas sociais sempre foi um, uma coisa que eu não consegui implementar. E agora mesmo vendo como foi que a gente fez, né, moeda lastreada, e agora estou muito querendo saber como que funciona essa moeda de crédito mútuo ou lastreada nos produtos. Então fica aqui minha admiração aí pelo trabalho de vocês e sigo. Tenho formação de engenharia florestal, sou da Exalc, morei em Piracicaba há 30 anos e agora estou um pouquinho mais longe, perto de Sorocaba. Beleza, obrigada, Val. Fernanda, Boa tarde, pessoal. Primeiro, nossa, que aula, professora, como é bom te ouvir. Tantas insights, conexões acontecem. Eu acho que a gente tava precisando mesmo desses espaços de ouvir esse histórico, né? Porque nada está sendo inventado agora. Tem muita experiência, muita bagagem, a gente precisa trocar mais mesmo. Então, eu faço parte do mesmo grupo, né? Não dá para a gente falar de moeda ou de economia solidária nesse ponto que estamos, sem falar do Potência Engrenagem, que é um grupo que já se reúne há 2 anos, vai fazer 3 anos agora, em 2025, que tem o suporte do SESC. E até vou falar aqui em nome da Lu, que ela está em trânsito, ela está pegando uma criança na escola, mas está com o celular ligado, querendo participar de alguma forma. E a Camila também, muito entusiasta desse tema, ela não passou muito bem, pediu desculpas, mas quer continuar nessa conversa com a gente. Com esse grupo Potência Engrenagem, a gente tem um entusiasmo pelo tema, porém, eu acho que diante das diversidades de trabalho que a gente realiza, não só aqui, né, na cidade de Piracicaba, mas em outras iniciativas, sempre nos inspira, porque é uma ferramenta extremamente interessante, poderosa, empoderadora, que eu acho que a gente precisa, de fato, se apropriar e ser embaixador dela, né? Embaixadora, de certa forma, de divulgá-la. Agora, então, que nós estamos com a política nacional aprovada e vai ter uma série de regulamentações, quem sabe a gente não encontra aí suportes governamentais, né? Mas a gente fez nessa último encontro, nessa última feira, a feira de trocas de comida, cuidados e coisinhas. E foi muito interessante. Mas eu queria já fazer um relato aqui, com uma forma de pergunta para colocar na roda, que é o seguinte: o grupo fez a feira da economia solidária em um bairro periférico. Né? Então, a gente tem esse recorte de trabalhar a economia solidária em bairro periférico. E nessa coisa de trocas, em um momento ali da feira, apareceu uma mãe e um filho, na qual eles estavam num diálogo bastante intenso, que a mãe queria pegar uma comida e o filho queria pegar um brinco para dar para a mãe, e eles tinham uma peça para trocar. E eles, assim, eles estavam catando latinha ali no evento, né? Era uma família muito, muito simples. E a gente fica comovido. Então, os nossos critérios de peso e medida, eles são difíceis ali de você ser tão rígido em algumas questões quando lida com famílias muito em vulnerabilidade social. Eu acabei cedendo, eles pegaram os dois objetos e depois, no final, ele trouxe para mim um outro objeto. Não, tá aqui, ó, eu trouxe para. Você me deu dois, eu estou te devolvendo mais um. Foi uma experiência, sim, mas me fez essa pergunta, né? Em comunidades em alta vulnerabilidade, não são critérios tão rígidos e tão, né? Que isso nos traz de aprendizado? Acho que vou começar com essa aqui, só para não me estender muito. Muito obrigada pela oportunidade. Sou Fernanda, engenheira agrônoma. Junto com a avó, a gente tem uma empresa de facilitação de conversas. beleza. Beleza, obrigada, Fernanda. Bom, depois eu dou um toque quando acabarmos, tá certo? Porque não tem sentido. Ou talvez não, talvez seja até melhor falar para não ficar uma pendência e que a pendência seja depois que todos tivessem falado, né? Quer dizer, para que podemos aproveitar esse espaço e o que é que eu posso oferecer? O que você colocou é absolutamente certo. A última experiência que nós tivemos agora na Colômbia, onde eu tive na COP 16,
foi com uma comunidade de indígenas do Vale do Cauca, do pueblo Nasa, NASA, como a NASA, né? Como a National Agency for Space, tal, Agency, onde cada pessoa tinha 2 peças de roupa, que nós conseguimos como doações, e uma moeda, que valia uma peça, assim, para simplificar o mais possível. Havia pessoas ali que realmente não tinham nunca tocado dinheiro, tá? E outras sim, havia bolsistas do Canadá, etc. Mas foi absolutamente alucinante ver o que aconteceu com as pessoas que entravam com uma moeda para trocar por uma peça, outra, e 2 peças, que foi uma cesta que a majora, se chama tipo majora, né? Eu também sou majora lá, para eles, na linguagem deles, onde a majora trouxe a roupa e nós distribuímos isso para todo mundo, mostrando que isso era uma situação factível, que podia ser substituído por comida, por frutas colhidas, etc., para eles experimentarem qual era a diferença que fazia ter um papelzinho ou não. Bom, e foi incrível, né? Porque houve canadense que saiu com 5 peças de roupa, houve indígenas que saíram com tênis para levar de presente para a mulher de verdade, né? E eles ficaram assim absolutamente deslumbrados com a capacidade de negociação e de multiplicação das ideias. Eles não, nós todos ficamos, né? Que aconteceu porque seria necessário fazer 30 relatos, que não fizemos só de 4 ou 5, porque o ônibus ia embora, e isso foi assim chocante, realmente. Foi mais do que revelador. Foi chocante porque mostra de que maneira a abundância existe e ela está oculta e a gente pode fazer emergir isso com cuidado e com carinho, com a delicadeza que cada grupo pode admitir. E sem dúvida, já vou começando, Fernanda, para dar essa resposta para você, por isso, não se trata realmente de números, né? Quando a gente toma aquela palavra que no Equador foi denominada apreço em vez de preço, é porque em espanhol coincide com a palavra aprecio, é o verbo apreciar, certo? Esse apreciar é enquanto eu aprecio o seu produto ou o seu serviço, e depois é quanto eu posso lhe entregar. Porque, por exemplo, a primeira coisa que me passou pela cabeça quando você contou isso, você falou: você pode levar os 2, mas hoje você ficaria me devendo esse, o brinco, e anota o brinco em algum lugar, ou entre vocês, uma coisa assim. Para quê? Para a pessoa ter a ideia de que ela pode ter dívidas. É o primeiro momento de emergência do conceito de crédito mútuo. Quer dizer, se isso não é uma festa única, uma reunião única, e nós vamos voltar a nos encontrar, ou no fim da festa eu posso saldar a minha dívida, eu vou até a minha casa e trago uma planta, entendeu? Ou seja, que é uma coisa fundamental. A gente não imagina o que é a criatividade das pessoas e, além disso, o que é o desejo, porque isso não é produto da necessidade. Ninguém precisa de um brinco, entendeu? Mas não é a necessidade o que move as pessoas. Nem mesmo o mercado, né? As pessoas se endividam por coisas louquíssimas, para comprar carro modelo e não sei o quê. Então, você vê aí uma coisa muito forte que, por outro lado, cimenta, ou seja, começa a ligar as pessoas umas nas outras. Por exemplo, atualmente, a maior parte de mensagens que eu recebo aqui no meu chats, que tem mais ou menos uns 30 grupos trocando, tem vários onde precisamos fazer uma ressonância magnética e não temos dinheiro, estamos rifando uma rádio, um aparelho de som, e custa 2.000 não reais, seria como R$ 200 um número. Vocês estão afim? Certo? Por isso os grupos têm, em geral, um tema principal, que é a feira e como vamos evoluindo, e outro é conversas laterais. E nas laterais
tem pessoas com câncer, pessoas que tentaram o suicídio, tudo que vocês podem imaginar de humanidade tem. Então, para nós, isso realmente não é um projeto de mudar a moeda, é um projeto de mudar as relações entre as pessoas, onde no caminho você encontra de tudo, tá? Isso, inclusive, ou seja, fiquei sabendo hoje, por exemplo, uma das pessoas que consome a maior parte dos meus sóis, porque todo mundo vive depositando sóis na minha conta pelas aulas. Então, eu vivo, como eu não estou morando na Argentina, eu vivo passando para frente para pessoas que pedem, ou emprestado, ou doação para comprar comida para fulano que vai ficar uma semana nessa cidade porque o filho está internado. Ok, vamos ajudar em moeda social. E aí, realmente, o resultado tem muito mais a ver com o eixo do que estamos falando, e acho que todos que estamos aqui estamos muito mais por uma potência a ser descoberta. Diria, não sei quem que inventou, não sei se foi o Papa Francisco, até pode ser, mas não estou com certeza. E isso é aprender a organizar a esperança. Acho que é por aí. Vitor, conte. Conte nossa história. Bom, boa tarde, gente. Prazer. Meu nome é Vitor, sou de Recife. Eu trabalho com tecnologia já há quase 10 anos. Eu atuava em uma outra startup na área da saúde. A gente desenvolveu um dispositivo de reabilitação. E nos últimos anos acabei saindo desse empreendimento para começar a atuar na área da economia solidária com moedas locais, moedas sociais. E aí, ao longo desses últimos anos, venho mais estudando e me preparando, né, preparando a equipe. E hoje a gente tem uma equipe de 5 pessoas aqui em Recife, que a gente está desenvolveu uma economia para para tocar numa operação com moeda local em uma cidade aqui de 20 mil habitantes, em Araçoiaba, a cidade que tem o terceiro pior PIB per capita de Pernambuco. Pernambuco, por sinal, não tem ainda nenhuma moeda social, né? Então seria a gente está tentando implementar a primeira. E é um modelo diferente, né? Porque normalmente as moedas sociais que a gente vê aqui do dinheiro são normalmente verbas públicas, e a gente está tentando ser independente ali do poder público para conseguir agilizar o processo de iniciar. A princípio vai ser uma moeda com lastro, né, no real, mas com algumas mudanças ali para viabilizar a sustentabilidade e a maior circulação local. E aí eu conheci Heloísa mês passado em Roma, no evento científico, né, que a gente foi lá. Eu fui só para ver mesmo, aprender. A Heloísa estava apresentando, né, uma referência aí na área. E aí a gente se conheceu lá, participamos de uma atividade onde a gente foi dupla e ela me ensinou bastante ali nesse período, né, falou sobre o projeto do Ecobanco. E obviamente que eu me interessei, né, pela ideia, assim, eu me interesso por toda a área, né, de moeda local e é sempre bom estar tendo, enfim, novos insumos aí de aprendizagem para que, quem sabe, implementar algo similar e, enfim, desenvolver coisas de impacto na área, né? Então, estou aqui mais para aprender e tentar contribuir com o que puder. Obrigada, Vitor. Fica o Carlos agora. Carlos, conte para nós seu presente e futuro. Eu não sei, eu tenho muitas dificuldades assim nas lives, né, poder me expressar com bastante confiança. E eu fico assim, às vezes, até mesmo vocês não devem saber, às vezes me recusando a participar de lives, porque eu acho que nas lives a gente deixa muito passar os nossos defeitos, né?
E aí os nossos defeitos são ressaltados, né? Ou seja, numa pequena fala que a gente possa fazer, a gente estraga tudo, né? Então, ou seja, o que que eu gostaria que vocês soubessem que a minha trajetória não é uma trajetória de 1 ano, 10 anos, 20 anos, são mais de 45 anos de trabalho social. E durante esse período todo, ou seja, foi me formando e me transformando e me fazendo uma pessoa que hoje estou mais atento às coisas que estão acontecendo conosco. Mas a minha realidade é mais de São Paulo, né? Ou seja, de uma cidade que não tem as mesmas características, por exemplo, de uma cidade lá de Recife, e aí, o que acontece? Essa troca que a gente faz, ou seja, das nossas experiências, né? Então, em alguns momentos, a gente faz encontros nacionais e acabamos nos encontrando nesses locais e trocando as nossas experiências, como que nós aplicamos. Então, uma forma de aplicar, ou seja, que nós estamos fazendo aqui em São Paulo, e eu queria fazer em cima de uma questão que é um entendimento que eu tenho, ou seja, de passar para vocês, ou seja, qual que é a nossa cultura? A nossa cultura é a cultura do dinheiro, né? Mas a cultura do dinheiro vem, ou seja, depois da cultura de trocas. Ou seja, nós éramos numa sociedade de trocas, nós perdemos essa capacidade de promover as trocas. Quando eu falo cultura, é um negócio natural, ou seja, a cultura do dinheiro, o que que é? Ou seja, você hoje acordou, né? Ou seja, se você for sair e se você tiver um automóvel, você vai até um posto de combustível, você saca uma quantidade de cédulas de dinheiro, aquelas cédulas que você sacou, você coloca combustível no carro e você segue viagem. Se você parar numa padaria e tomar um café, a pessoa vai falar, olha, R$ 5 do seu cafezinho, você saca o dinheiro. Então, essa cultura de dinheiro é uma cultura que já está, ou seja, fluindo, e aí entra o nosso trabalho, né? Ou seja, de resgatar o potencial de trocas, né? Que estava lá no passado e nós vamos aplicar nos nossos dias. Então, nós temos a possibilidade de convencer as pessoas, mas o mais importante é a pessoa entender isso. E entender uma coisa que é o seguinte, você tem o dinheiro, mas para você ter o dinheiro, você teve que oferecer alguma coisa em troca daquele dinheiro que está no seu bolso. Então, se você, por exemplo, é um prestador de serviço, você vai ter que, né, vamos supor lá, um pintor de parede, né? Ele vai ter que pintar casas para conseguir as quantidades de moedas. Então, ou seja, se nós conseguirmos entender, ou seja, que nós já vivemos num sistema de trocas, só que ela é intercambiada por reais. Ou seja, nenhum de nós que está hoje nessa reunião comeu uma nota de R$ 10, de R$ 100, de R$ 50. Então, o dinheiro foi inventado para facilitar o quê? As trocas. Só que a cultura de trocas nos torna dependentes. Nós não conseguimos sair dessa lógica, né? Em computação, que nosso companheiro aqui, o Vitor, falou, né? Então, tem lá o fluxograma. Então, já tem lá um item que fala assim, ó, você quer comer esse pãozinho? Você tem dinheiro? Não tem. Aí o fluxograma diz assim, ó, agora você vai para lá, né? Você está excluído, você não tem dinheiro. Então, ou seja, refazer esse fluxograma nas nossas cabeças, ou seja, nos autoprogramar para uma cultura de trocas, eu vou ser honesto com vocês. Esses mais de 25 anos aqui, nós estamos em 2024, um pouco mais, 30 anos de experiências de trocas, eu confesso a vocês que eu não consegui destruir essa cultura do dinheiro, não consegui. Ou seja,
Ainda hoje, ou seja, o nosso trabalho, né? Ou seja, a gente fica meio assustado, né? Por exemplo, você começa um trabalho, daqui a pouco a gente volta a estaca zero. A gente começa um outro trabalho, volta a estaca zero. Aí você pode se frustrar e dizer assim, mas a culpa é minha? Não. Nós temos uma cultura, ou seja, muito forte e dominante do dinheiro, tá certo? Que hoje, né, hoje nos ataca de todas as formas, né? Hoje infelizmente, os instrumentos que nós temos para nos comunicar, por exemplo, estão nos enganando, né? Ou seja, o pessoal hoje fala muito de algoritmo, né? Ou seja, então, os algoritmos estão trabalhando para que você fique atrelado ao dinheiro. Ou seja, nós precisaríamos de ter algoritmos atrelados a uma cultura de trocas, ou seja, as trocas diretas, as trocas utilizando moeda física, as moedas digitais, e aí esse fluxo maior de informação, de fazer. Eu vou agora, mais ou menos, finalizando a minha conversa, é o seguinte: tudo isso que nós estamos fazendo tem que ser dentro de um ambiente de alegria, né? Ou seja, eu estava antes de iniciar essa reunião, eu fui buscar lá nos conhecimentos que eu tenho, tem lá um país que chama Butão, talvez vocês não saibam, mas esse país de mais de 700 mil pessoas, eles têm lá um produto interno bruto que eles chamam de felicidade interna bruta. Então, toda a movimentação, né? Ou seja, se nós formos trabalharmos, ou seja, num bairro, se nós formos trabalharmos numa cidade, se nós formos trabalhar em um estado, nós temos que buscar essa energia de alegria, de felicidade, das pessoas estarem, ou seja, oferecendo aqui o seu saber, né, o seu produto, né, ou seja, o seu serviço, né, a sua cultura, tudo isso, mas a gente tem que trazer aí nesse campo aí da cultura, né, ou seja, última coisa que eu queria falar é o seguinte, que é impressionante o que a cultura é importante para um povo, ou seja, se a cultura, ou seja, e é um trabalho deles acabarem com a cultura, nós temos que resistir e enfrentar toda essa tentativa, né, de manipulação, de criarem aí um sistema, ou seja, totalitário, né, ou seja, onde vai ter lá uma pessoa que vai decidir por nós, né? E eu acho que nós temos um trabalho 2024 finalizando, 2025 entrando. Eu acho que se a gente colocar, direcionar muito bem as estratégias que nós vamos trabalhar, eu acho que dá para a gente avançar, ou seja, 2025. Eu queria só fazer uma pergunta para as duas, que é a Fernanda e a Val. Essas, essa empresa Facilitações de Conversas, por que que eu estou perguntando? Porque a gente trabalha muito disso, a gente precisa saber quem são vocês para a gente poder, dentro do cenário que vocês estão trabalhando, o que que a gente poderia agregar, ou seja, facilitações de conversas, mais ou menos, é o quê, mais ou menos, para mim? Só para mim entender. Eu acho que eu não falei basicamente de mim, mas de um entendimento do que nós estamos trabalhando, o que nós estamos dispostos a fazer e por que nós queremos continuar trabalhando essa questão das trocas. É só isso, obrigado. Bom, eu vou falar uma parte e depois a Nana complementa. Pode ser, Nana? Facilitação de conversas, né? Então, a gente até fala facilitação de conversas significativas. Então, quando um grupo precisa, em geral, um grupo precisa produzir algo de forma coletiva, né? Seja uma avaliação, um planejamento, um projeto, uma realização, algo. E aí, as pessoas nos chamam, a gente ajuda a construir esse processo junto com a coordenação, né? Ou com o grupo envolvido, e depois a gente ajuda no dia da conversa em si, né? Então, seja um encontro de
duas a sei lá quantas pessoas, a gente ajuda a né, faz um roteiro dessa reunião, desse encontro, e ajuda a conduzir para que esse produto que estava esperado, seja a conversa, seja o planejamento, seja o relatório, seja o que for, que ele consiga ser produzido no tempo que se dispõe, né? E só que, além disso, a gente também, nos nossos princípios, tá? Que a integração do grupo é importante, né? Então, tem muita gente que fala, nossa, o produto saiu melhor porque as pessoas estiveram mais integradas, né? Então, a gente tem lá umas ferramentinhas, né, diversas que a gente utiliza para promover a integração do grupo, porque a gente também tem essa visão do ambiente, do solidariedade, enfim, a gente tem os nossos conjuntos de princípios que nem sempre estão explicitados, né? Mas que norteiam aí, ou suleiam o nosso trabalho. Então, vou deixar a Nana complementar. No, pode falar, professora. Não, não, era para dizer tudo bem, Nana. E no caso específico do Engrenagem, Carlos, lá nós somos um grupo de coletivo de coletivos. Então, tem o grupo do artesanato, o grupo eh, negro, os grupos artísticos. Então, o trabalho que a gente faz, né, desde o início desse projeto, é fazer a pauta, organizar o dia, tá facilitando aquele encontro para que a gente organizasse alguns projetos em comuns. E esse projeto Ação de Todos os Cantos, que a gente fez, a Feira Solidária, foi construída de forma participativa nesse processo do grupo, né? Até chegarmos, assim, no momento de amadurecer um GT de economia solidária, que cuida da moeda social a cotirene. Então, é um processo que a gente vem numa crescente, porque tem esse cuidado, né, do campo do grupo, né, da onde que transita aí a construção de coletivos. E aqui, no caso, coletivos, por exemplo, tem um coletivo de surdos aqui em Piracicaba, que eles estão super entrosados com esse grupo também, né? Tanto pelo apoio do SESC, pela acessibilidade, quanto pelo próprio engajamento e sensibilidade das pessoas surdas que estão lá. Então, só para pontuar um pouquinho, depois, se for o caso, a gente pode explicar mais. É só uma informação para o grupo. Acabou de cair a energia aqui em São Paulo. Está acontecendo muito isso. Acabou de cair. Eu escutei uma explosão. Provavelmente foi um transformador que explodiu. E eu estou agora na internet sem Wi-Fi e não sei se pode acontecer alguma coisa e eu cair. Eu vou tentar voltar para o grupo, tá? É só uma informação de. Você pode ver que eu fiquei já mais no escuro aqui, porque não tenho mais nem luz aqui na casa. Aqui. Se você quiser também, Carlos, pode tirar a imagem que gasta menos dos seus dados, certo? Ah, não, é, é, não, pode ir tranquilo que tá tudo bem assim. Tá tudo bem? Ok. Não, isso Tá eu tudo estou bem. dizendo porque estou acostumada. Sempre tenho reunião com 20, 30, cai a metade, entra a metade, abre, entra a porta, admita, tal. Tudo bem. Mas, ou seja, como eu sou a que conhece vocês todos de antes, né? Eu já tinha essa ideia de que uma vez que tivéssemos os 6 ou 7 que fôssemos sentados, iam aparecer justamente as diferenças, certo? E as semelhanças, quer dizer, o que compartilhamos e que é comum entre nós e o que específico e o que é diferente de cada caso. Por isso, o que eu queria, eu tinha um interesse particular em juntar o grupo do SESC com o Carlos, para eles se conhecerem e verem que aqui tem alguém que, na minha experiência de 27 anos, né, Carlos? Isso, isso. 27 anos de conhecimento, sei que é uma pessoa totalmente comprometida e competente em fazer o que acontecer as feiras, com muita competência, né? Ele pode dizer que não gosta de fazer live porque estraga, mas para mim não estraga nada. Eu também sou facilitadora de conversas e sei que isso não é estragar, isso é mostrar o que a gente pensa. E às vezes o que a gente pensa não é o que os outros pensam, né? Então eu digo assim que eu acho que você é uma pessoa totalmente confiável e competente, que são duas qualidades muito raras nos grupos, porque
não só confiável no sentido, no terceiro sentido, né? Isso é para a Val e para a Fernanda, que tem uma empresa disso. Eu digo assim, a confiança para nós, no nosso marco do desenho ontológico, ela tem três dimensões: a dimensão da sinceridade, a dimensão da competência e a dimensão da confiabilidade. Quer dizer, sinceridade quer dizer eu tenho o juízo que quando você fala, você está dizendo a verdade, não está mentindo. Quer dizer, eu confio em que se você disser está chovendo, está chovendo. Caiu a luz, caiu a luz. Então, essa é a primeira dimensão. A segunda é que quando você diz eu vou fazer, além disso, eu já tenho outro juízo que é que você é capaz de fazer. Então, com o Carlos eu tenho as três, né? Que a terceira agora eu vou contar qual é. A terceira é a da confiabilidade, quer dizer, promete e cumpre. Porque tem pessoas que você tem o juízo da primeira, mas não tem da segunda e da terceira, ou tem da primeira e da segunda, mas não tem da terceira. Quer dizer, a confiabilidade como reliability, não sei qual é a palavra melhor em português, mas é que o accountability, que você vai dar conta, porque você vai prometer e cumprir, são, digamos, os principais problemas que nós temos nos grupos humanos em geral, mas em particular das moedas sociais, quando trabalhamos com pessoas vulneráveis, porque elas querem fazer, mas não sabem fazer. Ou vice-versa, querem e sabem, mas não cumprem a palavra. Por quê? Porque elas têm coisas demais para fazer. Então elas gostariam de fazer. Então você já sabe e vai colocando as pessoas que podem se integrar e substituir de maneira que, por exemplo, qual é uma consequência dessa noção tridimensional da confiança, né? Para tirar a confiança assim do domínio de uma propriedade, de uma inteléquia que é confiável, sei lá, porque tem olho azul é confiável ou porque tem um título é confiável? Não, depende de confiável em quê? Então, nós trabalhamos muito com esse tema da confiança para cultivar o processo de confiança das pessoas no grupo e, portanto, do grupo, como resultado disso, cada papel deve ter um titular, um suplente e um aprendiz. Não? Por exemplo, concretamente, para manejar a wallet, a carteira, né, da moeda social. Com uma pessoa só não dá, porque se vem numa feira 30 pessoas, precisa pelo menos duas ou três. Então, você tem que ter uma que saiba muito bem, outra que saiba fazer bem e que, se aquela falha, ela pode substituir, quer dizer, a competente, e outra que está aprendendo e que pode fazer um esforço. Então, isso, para mim, é o que diferencia um projeto, a gente começar um projeto com uma visão que eu acho que nós compartilhamos aqui, né? Com uma visão de futuro e de sustentabilidade, é cuidar de tudo isso. Não é só ter a comunidade vulnerável, temos de sobra, não é esse o problema. O problema é comunidades vulneráveis, articuláveis entre elas, com um potencial de trocas crescente, né? Não é só plantadores de cana-de-açúcar. Se eu tiver só plantadores de cana-de-açúcar, o potencial é muito baixo. Então, todas essas variáveis que nós fomos experimentando ao longo da história de 27 anos na Argentina, e um pouco mais também, foram mostrando o que é importante para um projeto, para a gente pensar num projeto sustentável, porque hoje eu acho que a variável que a gente tem que olhar é essa, e eu acho que é o desafio do Potência Engrenagem, certo? Porque eu sinto que tem uma coisa mobilizada e que agora tem uma tremenda responsabilidade de dar uma resposta que vá um pouquinho além, né? E se esse pouquinho além, mais que pouquinho, for um pocão, melhor. Quer dizer, se isso der realmente à comunidade o nome, né? Potência engrenagem, entendeu? Quer dizer, se ela for capaz de desencadear a potência da engrenagem, que é colocar pessoas que não sabem que podem fazer tudo o que pode,
juntas e com isso acontecer alguma coisa que não está previsto. Essa é a diferença com a Val e com a Fernanda. Nós não sabemos onde queremos chegar nisso. Sabemos que queremos ajudar a descobrir com eles, não para eles, onde podemos chegar juntos. E essa, se vocês quiserem, uma grande diferença para mim, é que eu posso dizer isso: os grupos que estão funcionando, crescendo, em expansão, são grupos onde essa lógica está muito forte. Por isso que eu peguei o Vitor lá em Roma, num dia que eu ganhei, até ele esqueceu de contar isso, eu ganhei um prêmio de a melhor ajudadora lá, porque era assim, a gente tinha que ajudar um companheiro a fazer alguma coisa, ganhei uma geleia de... como se chama em português? Espera aí. Como chama a fruta da marmelada? Marmelo, ou a goiabada. Marmelo. Não, de marmelo. Eu ganhei um frasco, Vitor, de geleia de marmelo, aquele meu prêmio, por ter ajudado o Vitor a empurrar em mais ou menos uma hora ou meia hora, não sei o que a gente conversou, um pouco o projeto dele para um lugar de maior potência. E acho que se a gente puder não pensar hoje em grandes objetivos, por exemplo, reduzir a pobreza, e, não sei, na Argentina 50%, ao 10%, não, se eu pensar 10%, eu nem me mexo. Agora, se eu pensar em reduzir a pobreza de maneira sustentável, quer dizer, ensinar as pessoas a viverem melhor com o que elas têm, já não preciso nem medir. E isso para mim, que fui bióloga, pesquisadora, eletrocefalografista, trabalhei em cirurgia de pacientes humanos experimentais em animais, é uma loucura, porque é passar para outra lógica, que é a lógica das ciências sociais. O nosso mundo é um mundo com uma previsibilidade ínfima na prática, mas esse é também a nossa potência, porque nós não sabemos quanto por cento queremos reduzir, é que podemos esperar que vão acontecer coisas que não sabemos que vão acontecer. E não é em 10 anos, não, é em 2 semanas, em 3 semanas. Para isso, temos que treinar o olhar em outro olhar, certo? E temos que mudar a visão do Carlos, de pensar que cada vez que ele faz uma live ele estraga, dizer, não, Carlos, você faz a melhor coisa do mundo, que é você fala de você com a verdade, entendeu? Com a sua verdade. E tem que saber que não é a verdade de outros sobre você, porque eu procurei você, não procurei outra pessoa em São Paulo, e não é que não tenha, entendeu? Quer dizer, que porque ele não, esse conhecimento que ele tem é tão básico para ele, é tão na pele, que ele nem sabe que vale, mas vale muito. Porque eu já vi ele armar e desarmar uma feira, fazer, tal, 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 e as pessoas saírem de lá e falam, quando é a próxima? Então, ele faz isso muito melhor que eu, só que ele não sabe. Então, eu digo, é um pouco nesse sentido que eu acho que é importante a gente. Só uma parte, Heloísa, para dizer o seguinte, é que o meu forte é a prática, entendeu? Então, ótimo, perfeito. Esse É é o o que meu, nós, esse é o meu, é esse o é o que meu nós forte. Não, mas é que só tem sentido a prática se você estiver do lado de alguém que não saiba fazer isso, porque se aqui todo, o forte de todo mundo fosse a prática e não tivesse ninguém que fosse especialista em estratégia, em pensar, então, como eu ligo isso com aquilo, quem fala com quem, então não é um grupo, é uma coleção de individualidades muito parecidas que geralmente são pouco produtivas, certo? Acho que a riqueza desse grupo para o Vitor é que ele está começando num terreno onde, digamos, 20 mil pessoas é maravilhoso. É uma localidade onde a primeira coisa que está clara para mim que tem que ser feita é fazer um perfil de produção e consumo. Primeira coisa, mesmo que seja com uma amostra, certo? E a segunda é junto com essa, perfil de sonhos, porque às vezes ele vai descobrir que as pessoas nem têm sonhos, tem pessoas que não nem sabem que podem sonhar quando vivem no nível do terceiro PIB per capita mais baixo de Pernambuco, de repente
Mas, de repente, tem uma festa lá, o dia de São João da Quintanal, que é um dia onde as pessoas se acendem, tomam umas cachaças, uns quentões, não sei o que se toma lá nas festas locais, mas que então, se a gente fizer a preparação, como aquela lógica do Rio de Janeiro e a escola de samba, se você fizer uma atividade que prepara as pessoas para saírem, né? Saírem da rotina, você está fazendo, você está acrescentando esse plus da, da complexidade, que não é justamente o que o Banco Mundial, não só, de repente até o SESC também, né? Pedem. Quanto você vai fazer? O primeiro projeto que nós fizemos do Clube de Troca na cidade de Buenos Aires, óbvio, tinha um contador lá que assinou o projeto para nós. O que que aconteceu? O que que ele pediu? Eu gostaria que vocês, em um ano, duplicassem a quantidade de clubes de troca de Buenos Aires. Eu falei, bota clube nisso aí. Nós, em um ano, vamos multiplicar por 5. E multiplicamos por 5. Por quê? Mas prometemos por 2. Então, quando chegamos a 3, o funcionário já estava fascinado. E eu já estava saindo, porque eu já estava fazendo outra coisa, porque aquilo já estava andando sozinho. Então, eu acho que o que é interessante desse grupo é a complementariedade do Carlos, que tem uma experiência de 20 e tantos anos, que ele chega lá e sabe o que fazer, certo? E sabe, por exemplo, se vocês fizerem uma feira com o sistema deles e um pouquinho mais, ele vai poder ser muito útil, se tivermos um acordo sobre que isso está numa pauta possível, dentro de um projeto mais claro, que seria um projeto de ir além do que já se tem, porque eu acho que o único startupper aqui do grupo, né? Quer dizer, o que fez, ele não contou o que ele fez, mas eu acho que ele desenvolveu, né, Vitor, é isso? Uma prótese para reabilitação de pessoas que tiveram acidentes cerebrovasculares, é isso? Não é bem uma prótese, é como se fosse um exoesqueleto, é uma luva robótica É bom, mas que é não é controlada uma pelo prótese. cérebro. Ok, uma luva, quer dizer, um instrumento, uma prótese no sentido que é um agregado, não é uma coisa para Isso, isso. substituir, mas é para estimular tal, de maneira tal que alguém tivesse uma forma, um algoritmo, que é o que preocupa o Carlos, um algoritmo tal de, digamos, fazer os movimentos necessários para recuperar a motricidade perdida, uma coisa assim? Isso, perfeito. Então, ele fez isso, mas como ele é um inovador, ele se aborreceu, ele se cansou disso. Ele teve êxito, e em vez de descansar no êxito, ele falou: agora eu quero fazer uma moeda social para 20 mil pessoas, provavelmente porque não está feito. E provavelmente, se ele conseguir fazer, ele vai passar para fazer outra coisa, sei lá com quem, mas isso é o futuro ainda imprevisível. Então, eu acho que esse grupo tem um potencial muito bonito ainda de discutir isso, que é a segunda rodada. Vou até pedir para você mesma, Fernanda, fazer a segunda rodada, que eu sei que essa reunião tinha um prazo, né, mais ou menos, para terminar, mas termino assim a minha segunda rodada com isso. O potencial desse grupo, para mim, está descansa no fato de que somos todos brasileiros e temos várias distâncias suficientes e potenciais de troca entre nossos saberes e fazeres muito interessantes para fazer alguma coisa juntos. Fer, Para mim já foi concretizado o potencial desse grupo. Estou saindo maior e mais preenchida do que quando eu cheguei. Eu acho que só isso, né? Conhecer pessoas que nos inspiram e alavancam essa esperança é coisa rara. Mas queria fazer duas perguntas e talvez um encaminhamento, que assim, onde que o Carlos fica em São Paulo? Val e eu, a gente tem família em São Paulo, é fácil da gente se localizar lá, se tem alguma experiência que a gente poderia conhecer e conhecer o Carlos pessoalmente, né?
Vitor, nós temos um amiguíssimo aqui em Piracicaba que teve um AVC muito grave. Queria conhecer o seu trabalho aqui, me chamou a atenção esse tipo de tecnologia, né, Val? Pensando no João Dagoberto, não sei, acender uma luzinha aqui nesse sentido. E um encaminhamento na seguinte direção: e se a gente fizesse alguns encontros periódicos, né, talvez mensais ou Uhum. quinzenais, que a gente pudesse acompanhar um pouco essa agenda do Potência Engrenagem, que vai fazer mais um encontro de feira solidária e, de fato, dar um upgrade, né, algo um pouco diferente, inovador, vai ser importante, e da gente sustentar esse caminho até lá, né, porque isso não está ainda agendado. Mas da gente fazer. E mais pessoas que estão faltando aqui, né? A mesma Lu, a Aham. Camila, a Mayra, que é a liderança lá do bairro Santa Fé, Marcinha, outra liderança aqui do bairro Vila África, que são pessoas que são muito entusiastas e muito animadoras com esse tema, e com certeza a gente. E são lideranças comunitárias, porque uma coisa é o lugar de fala dessas pessoas também, né? Certo. Então, encerro a minha fala por aqui. Beleza, beleza. E eu pus Legal, Fernando. Só, Eu só um detalhe coloquei, eu sobre. coloquei a inteligência artificial aqui no resumo e vamos ver se ele faz direitinho, para a gente não ter que fazer, como é que chama, aquela ata e começar a colocar os encaminhamentos por escrito. Mas perfeito, acho que justamente essa é a ideia mesmo, né? Deixa eu ver que horas são aqui. São 5:30, ficamos até às 6, lembram? Ou um pouquinho, 5 para 6? Tá certo para fazer várias voltas assim? Vitor, pode falar? Não só completando o que Fernando falou sobre esse o braço, né, da gente da reabilitação, a gente tem clínicas não, né, clientes com clínicas em vários estados e cidades. Talvez a gente tenha em Piracicaba, não sei dizer, posso ir olhar atrás. Eu botei aí o Instagram da gente para vocês, quem tiver interesse, dar uma olhada. Uhum. Em relação ao fechamento, né? Super legal o grupo, as falas de todo mundo, inspirador, né? Então, fico contente de estar participando aí do grupo. E é isso, vamos embora. Val, Vocês estão me ouvindo? estamos te ouvindo, sim. Porque eu já não estou mais aparecendo aqui na câmera. Vocês não estão me vendo, não, né? Não, você tá só com o nome quadradinho Sim. preto e Carlos Branco. Então, só respondendo, Fernanda, o último assim trabalho assim mais forte que eu estava trabalhando aqui na cidade de São Paulo foi um trabalho que aconteceu durante a pandemia, né? Que era as trocas do saber virtual, onde eu dava um curso em São Paulo e uma pessoa lá em Natal, por exemplo, recebia o curso e essa pessoa oferecia o curso lá em Natal, uma pessoa em Curitiba participava, ou seja, as trocas de saber eu acho que chegou a mais de 50 pessoas fazendo essa movimentação, ou seja, e fisicamente, assim, a última atividade que eu estava fazendo era em Osasco, a cidade de São Paulo aqui, ou seja, nós tínhamos dentro de um espaço de economia solidária lá, uma feira de trocas, e só que aí, por decisão do grupo lá, resolveu parar, porque não era muito arriscado, né? Ou seja, nós inclusive perdemos duas pessoas de Covid e aí, ou seja, foi encerradas as atividades. A última atividade foi aqui em Diadema, só que eu lamento dizer a vocês que o prefeito de Diadema ele não conseguiu se reeleger e provavelmente não teremos um apoio para dar continuidade em Diadema. O local onde que eu estou aqui em São Paulo, ou seja, fica aqui na divisa de São Paulo com Diadema, onde eu moro. Mas a gente pode. Eu dou mais preferência, viu, Fernanda? A gente conseguir agendar alguma atividade de feira de trocas, ou seja, e a gente dá mais, ou seja, para mim, o entendimento meu, ou seja, a gente avança mais com a prática, ou seja,
as coisas acontecendo e nós vamos encontrando caminhos. É só isso. Certo. Val, você quer falar? Bora. Bom, queria dizer que estou agradecida, né, pelo convite de vocês, da Nana, da Heloísa, para estar aqui. Saio muito encantada com o que ouço, né, com o que vou ficar dias, assim como fiquei desde a aula com você, né, Heloísa, ruminando aqui. E aí, já o Carlos fazendo esse convite da prática, né, que eu ia também dizer que, assim, você disse que já, enfim, como que podemos seguir com este grupo, né, naquilo que a gente nos potencialidades de troca. Eu sugeri para o grupo do Engrenagem, na última reunião que a gente fez essa semana, que a gente pudesse fazer uma avaliação da primeira feira lá na comunidade, e uma avaliação da outra feira né, também na comunidade, que a gente não fizesse uma avaliação lá no grupo gestor ou no fórum que fica no SESC. Por quê? Porque aconteceram coisas muito legais e aconteceram coisas não tão legais, e a gente precisa ouvir a comunidade de cada um. Para cada um que eu conversei, eu tive insights geniais e diferentes que eu jamais pensaria, né? Então, assim, e aí, na segunda-feira, como algumas pessoas já tinham participado da primeira, então já foi um input, né, para quem estava, e as regras mudaram. E eu, sinceramente, não sei o que mudou da primeira para a segunda, e não sei o que tinha dado certo, o que não deu, mas, enfim, vieram muitas propostas de possíveis acordos para uma terceira. Então, eu achei aquilo tudo tão genial, né? Enfim, que a gente pudesse, talvez, Carlos, não sei, Nana, que está aí, né, acompanhando o grupo mais de perto, que eu acompanho o grupo mais de longe, se a gente poderia estar pensando partir para uma terceira feira, mas a partir dessas duas avaliações, né, o que deu certo, o que não deu, e o que poderíamos fazer coletivamente, construir coletivamente a terceira feira. E para isso a gente tem três públicos a princípio. Tem o Santa Fé, que foi o bairro da Mayra, né, que é Novo Horizonte, enfim. Depois o Santa Fé ele é um bairro muito grande. E aí na primeira vez a gente fez perto de uma escola, no Parque dos Sabiás, e depois a gente fez no centro de visitantes, enfim, o centro social do Novo Horizonte, que são dois espaços diferentes, é um loteamento, então, com várias aglomerações, né, urbanas, que fica dentro de um grande agrupamento, né? E aí, e tem uma terceira galera que fica na Vila África, que é um bairro que fica no centro de Piracicaba. Essas outras duas comunidades ficam na periferia, né? A Vila África fica no coração, assim, de um dos bairros mais antigos ali, e que fica mais na região central. E o pessoal começou a fazer, motivado pela primeira feira, eles começaram a fazer uma proposta que se implantou agora. Eles acabaram de fazer um evento, a Nana também esteve lá, está acompanhando eles mais de perto com a Universidade da Vila África, né? Não sei, depois a Nana fala mais melhor. E eles estão doidos para pôr tudo para funcionar. Uhum. Então, assim, tem duas propostas, né? Tem esses dois pessoais que já fizeram feira e tem esse pessoal que tentou fazer algo e está movido, assim, está com uma energia potencial agregada ali já no 2000, né? Uhum. Então, tem três, né, duas ou três frentes, ou poderia ser uma única, né, de propor a engrenagem da gente fazer isso no coletivo, mas lá na comunidade, com a Uhum. ajuda de vocês. E aí, colocando um pouquinho das potencialidades para ofertar, né, eu gosto muito de fazer mentorias, né? Enfim, somos essa coisa de facilitação. Então, em troca do trabalho de vocês com os nossos grupos, a gente de repente pode também nos colocar à disposição, né? Eu, não sei, eu, Viana, mas me coloco à disposição para estar facilitando, ajudando, fazendo mentoria, o que for, sistematização de alguma coisa que vocês estejam precisando. E falando para o Vitor, faz tempo que a gente namora também a coisa do e-dinheiro, agora né, a Luísa trouxe que o e-dinheiro já tem duas plataformas, enfim,
Então eu fico cada vez mais curiosa para saber disso na prática, Carlos. Eu tô doida para ver se funcionar, porque a vida inteira eu fiquei, sabe, que eu queria saber como funcionava esse negócio, e quando vocês falaram do crédito mútuo e do lastro em produtos, a gente lá né, o povo dos bairros pulou na cadeira. Tá todo mundo querendo saber como é que é isso. Então, tem um potencial cinético, né, acumulado ali Esse lugar gigante. é, desculpa, Val, qual é o lugar? África, Vila África, você falou? Vila África, são dois conglomerados. Um conglomerado que chama Santa Fé, que tem várias unidades ali, vários núcleos, né, Aham. urbanos que formam um abairramento, e o outro chama Vila África, né? Então, um é da comunidade negra, o outro é da comunidade periférica, né, mais misturado. Beleza. A Lu não está mesmo aí, né? Mas vamos dizer assim que vocês depois, ela depois pode assistir essa gravação. Não, o que eu queria fazer, talvez, deixa eu ver se vamos ter tempo. Sim, daria fazer. Era começar com uma espécie de fechamento. O fechamento seria o seguinte: seria pensar o impensável, quer dizer, o que não é razoável pensar, mas se eu tenho que pensar isso para depois começar a baixar, certo? Que eu falei, baixar a pobreza a 10%? Não, eu quero baixar a zero mesmo. A zero quer dizer o quê? Quero mudar o conceito de pobreza e riqueza, fazer que as pessoas aprendam a ser mais felizes com menos objetos, etc. Então, é um projeto complexo. Por isso, eu apelei, eu já acho que contei para alguns de vocês, não sei se para o Vitor ou para vocês, mas seria o caso, eu tenho essa dívida de fazer essa aula gravada mesmo, né? Como uma aula viva, quer dizer, de onde vem a minha inspiração de que a gente tem que pensar muito grande e depois baixar? E, bom, vem disso, de que da minha não resignação a que as pessoas não sejam profundamente felizes. Quer dizer, isso é uma competência que se adquire. Ninguém nasce com ela, ou pouca gente nasce com ela, né? Agora, no que a gente pode mudar? A gente pode mudar no jeito de ler a realidade e ver de onde vem a nossa forma de pensar, o que eu preciso, certo? Então, o Carlos falou disso hoje. Eu preciso de tal coisa, mas antes eu preciso fazer a minha contabilidade ou dar a minha aula, tal, para receber o dinheiro para comprar isso. Não, não é assim. Descobrimos que tem outro caminho. Ok. Então, quando eu penso neste grupo, e isso eu gostaria também de continuar, porque foi o que a Fer e a Val já falaram, eu não penso só numa curiosidade, eu penso assim, nas potencialidades que eu sei que existem. Não estou inventando, não estou falando, um dia. Não, eu sei que isso existe, eu sei que a variedade de conhecimentos e, portanto, potência engrenagem que existe aqui, comigo, com o Carlos, com a potência engrenagem de Piracicaba e o Vitor, ou seja, se tirar um, para mim muda tudo. E já vou ver se explico por quê. É que a gente tem condições de pensar em lançar um projeto com várias etapas e vários braços, assim, como se fosse uma, uma medusa, né? Ou um pulpo, assim, um braço para cá, que talvez seja o que mais cresça e tal, mas mantendo um núcleo muito claro com esses saberes que já temos. Quer dizer, já temos aqui uma boa acumulação de poder, saber, de condução de grupos, certo? De facilitar conversas para que as diferenças entre pessoas não aniquilem a potência do grupo. Então, a gente tem esse instrumento, mas tem outros. Certamente, esse instrumento para vocês vai ser um empurrãozinho também. Por quê? Porque ele permite falar com 30, 40 pessoas ao mesmo tempo. Se a gente faz uma reunião com o leque na mão, você fica sabendo no ato o que pensam. Por exemplo, eu sugiro, como encaminhamento, que essa reunião de vocês, se não tiverem uma coisa parecida, depois falam, não, a gente já tem, faz com o dedo e tal, não sei o quê, já temos isso. Não, se não,
a gente faz uma aulinha muito curta sobre como se usa isso em grandes grupos, para vocês verem o grau a potência desse instrumento fazendo falar pessoas que não falam, tá? Porque as pessoas às vezes não falam, porque, como o Carlos, pensam que se fala, dá errado. Não, dá certo. Só que tem que falar, o Carlos fala muito melhor que isso, mas tem que falar de 4 maneiras só. Não entendi. Estou de acordo. Estou mais ou menos de acordo. Não estou de acordo e proponho tal coisa. Ou seja, só fazer isso dá uma potência política e uma alavancagem política no grupo muito forte, porque destrói aquelas lideranças fortes que vai falar fulano, ele fala por mim. Não, não existe mais fala por mim. Por quê? O que a gente descobriu nos grupos foi que pessoas que nunca falam, muitas vezes são as que dão aquele empurrãozinho que o grupo precisa e que nós somos os responsáveis de não termos tido antes a habilidade, o conhecimento de saber como a gente comete essa primeira violência, que é a violência de propor um instrumento, porque também é violento, né? Eu não aceito só a sua palavra, eu proponho alguma coisa que é. O que vocês acham? Todo mundo tem que votar junto, senão eu já vou começar a olhar o meu chefe, o meu referente, o que votou. Então, tá. Ou seja, esse instrumento é de alta potencialização, isso é para o Vitor, em particular, para a comunidade de 20 mil pessoas, que não vamos trabalhar com as 20 mil juntas, tá claro, mas serão 20, 30, 50, 100, mas com a mesma ideia de que não é por um sonho impossível da democracia participativa. Não. Por um lado, porque de verdade a democracia representativa morreu. Segundo, não sabemos o que fazer com os, os cacos, né? Com os frangalhos, com os pedaços, porque nós mesmos não somos muito democráticas. Certamente ter um método já é uma violência, um avassalamento, dizer meu método para você pensar melhor é esse, né? Sempre eu dizia que o modelo do Paulo Freire era muito bom, só que todo mundo se considerava conscientizado quando tinha a luta de classes escrita na cabeça do jeito dele. E era assim, né? Quase me expulsaram do grupo Paulo Freire, mas eu falei, mas isso era claro para ele. Lamento que não fosse para vocês. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que nós temos bastante ferramentas para fazer um projeto piloto, mas um pilotaço, quer dizer, o meu piloto seria para ver que é possível, num grupo, já seja lá, como é que chama o seu lugar mesmo, Vitor, que é difícil o nome da cidade? Araçoiaba. Araçaiaba. Em Araçaiaba ou Piracicaba, que são dois nomes indígenas, certo? Podemos criar um grupo com um potencial novo para eles e para nós. Quer dizer, vamos aprender com eles um jeito de tirar leite das pedras, para falar de uma maneira bíblica um pouco mais assim, rápida, né? Que é o quê? A gente tem que se envolver junto, a gente tem que levar coisas junto, a gente tem que fazer o bordado com eles, a gente tem que pôr os pés no barro e caminhar juntos essa experiência que vocês contaram, que eu vivi 1000 vezes, né? De alguém que quer um brinco e vai lá e depois consegue ainda te pagar o brinco para não dever, porque tem aquela ideia que nem sabe que a dívida e o crédito mútuo são a base da vida em sociedade, mas o dinheiro, como diz o Carlos, que não gosta de falar, o dinheiro comeu a nossa cabeça. A gente acha que não deve ter dívida. A gente só deve ter dívida, mas até mudar isso demora um pouco. Então, acho que temos assim, o cenário que eu vejo maior é o seguinte: faria muito bem a rede brasileira de bancos comunitários e ao Dinheiro que existisse um grupo descolado da realidade da rede que mostrasse que pode existir um banco com moeda lastreada que sirva para você dizer para as pessoas que estão fora do mapa bancário, tem um banco aqui, e que, ao mesmo tempo, tenha uma moeda, digamos, sem lastre,
sem lastro, que está baseada na riqueza que cada um tem e não reconhece, ou tem potencialmente e pode cultivar, certo? Eu sei que qualquer comunidade tem, vou fazer isso sábado que vem, não, esse sábado, agora, ainda num dos bairros lá nossos da periferia, que está justamente o bairro onde nasceu o Diego Armando Maradona, imaginem, né? O grupo promotor morreu uma pessoa ficou doente e morreu, e agora o grupo se sente órfão. Por quê? Qual foi a minha responsabilidade? Foi não ter criado a tempo o grupo promotor, sabendo que isso podia acontecer. Então, tem alguns tips, algumas regras de jogo, como isso que eu contei, titular, suplente e aprendiz, todos os papéis fundamentais tem que ter. Assim pareça uma bobagem, por exemplo, guardião do tempo, tem que ter? Tem. Recepcionista tem que ter? Tem. Vou sair, ok. Nem precisa falar, entra a Fer no meu lugar. Entende? Então, tem uma série de coisas que são das metodologias ágeis, né? E que eu acho que nós podemos dar uma contribuição por essa diferença de potencial que existe aqui entre nós hoje, certo? E seria, para mim, digamos, o meu, entre aspas, sonho impossível, que obviamente a graça é que seja possível, é criar do nada ou do quase nada, porque a experiência da a Cotirene tem o seu lugar, mas ela não está terminada, ela está aí pulsando em outro lugar, talvez mais ainda, para se transformar em outra coisa. Então, a coisa seria como fazer isso de maneira que fosse também reconhecido como um emergente, um valor, um filhote da experiência da Cotirene. Por quê? A Cotirene é uma senhora experiência, entendeu? Que eu acho que é muito bonita. Então, na minha cabeça tem tudo isso como possibilidade, não tenho prazos, mas sou, em geral, mais rápida, porque eu acho que as coisas em si mesmas têm um timing. Se vocês tiverem alguma data, algum prazo de data para a gente armar alguma feira onde o Carlos possa ajudar a fazer esse plus e mostrar já as duas formas, o Ecobanco com lastro e sem lastro, ou seja, o de crédito mútuo, que é o passo prévio, que pode ser já o passo da moeda. Não precisa nem pensar ainda em moeda e com que aplicativo. Não precisa, mas pode já ir pensando que onde é que se procurariam recursos, então? Para mim, recursos só tem que procurar quando precisar de dinheiro real. O outro recurso não precisa, porque senão estamos falando coisas que não são verdade. Se eu estou falando que o recurso está em nós, está em nós. Agora, vamos cobrar? Vamos. Quer dizer, de que maneira? Com dívidas. Ou seja, quando começar a rolar a moeda X, a Heloísa fica com o crédito de tal. Como vai estabelecer a Heloísa, a Fernanda, o Vitor, o Carlos, tal? Vai se estabelecer de alguma maneira e vai ficar lá. Vai ficar lá. Meus alunos sempre pagavam assim, ou seja, no final do curso, ainda emprestava da minha carteira 1.000 para cada um começar suas feiras locais, e depois, quando eles começavam a funcionar sozinhos, todos devolviam os 1.000 e eu prestava para outros, tá? Quer dizer que é uma espécie de fundo rotativo, só que com a moeda social tem a vantagem de não ter juro e de só ter sentido se ela está funcionando, porque não tem juro, tá certo? Então, essa seria como o meu sonho impossível, quer dizer, ver se é possível armar nesse lugar que se chama Vila África uma feira de trocas com melhor desenho, não é que já está pronto, não, preparemos-lo. Se o Vitor puder, ele assiste. Por quê? Porque o Vitor é um inovador social da, como se diz isso, da dimensão técnica, não é dúvida, né? Quer dizer, o negócio dele são os algoritmos, são o terror do Carlos. Então está muito bem, porque tem um aqui que é especialista em algoritmo e outro que está desesperado com os algoritmos do dinheiro. Então, nós estamos fazendo outro algoritmo, o dinheiro abundante e o dinheiro
que não é mágico súbito, mas ele é uma construção muito muito forte e muito transformadora de cada um de nós, não só dos nossos supostos clientes, né? Que um pouco uma frase, uma norma que eu gosto é dessa, somos todos clientes. A reunião de ontem, se vocês se animarem a escutar, aliás, tem até a tradução, ele sai agora com a legenda, somos todas chamanas, foi uma reunião que nós tivemos nessa segunda-feira, é muito bonita, foi muito curtinha, foi de 4 coordenadoras de 4 grupos diferentes, que falamos das penas, dos pesares e de como a xamana nos ajudava, porque nós chamamos epistemologias do Sul, nós chamamos sair dos marcos teóricos convencionais e apelar para a tradição maia, andina, etc., e pegar uma carta, né, nos grupos assim gestores e fazer uma leitura de que significa isso. Essa parte para o Vitor, evidentemente. O Vitor seria o primeiro convidado fora da tradição andina a escutar primeiro e depois um dia ver o que você vê nessa figura, por exemplo, aqui, né? Você vê nessa figura, vejo tal coisa. Essa é o fogo, é a Nina, é da alquimia, certo? Ela tem a potência de misturar as coisas e tirar outra. Então, ela tem esses cabelos e tem essas cores. E ela, aí, para quê? E bom, para mostrar que antes de Karl Popper houve outros povos. E certamente a tradição indígena brasileira e tupi-guarani tem lendas e tem coisas maravilhosas que nós vamos poder também desenterrar para sair do quadro, porque para ajudar os outros a saírem do quadro da escassez, nós temos que sair também pensando que, por mais que sejamos estudiosos, também vivemos numa escassez por repetir, repetir e repetir. Bom, eu fico por aqui e escuto assim para. Deixa eu só fazer uma fala aqui, que eu acho que, no meu entendimento de vida, significa assim, valorizar o que as pessoas estão fazendo. E eu queria falar para a Val, né? Val, vocês estão de parabéns, porque todas essas iniciativas que vocês tiveram aí está dentro da lógica mesmo de construção, ou seja, realizar a feira e agora chamar para uma avaliação, perfeito. Ou seja, eu queria dar um parabéns para vocês. Vocês estão indo muito bem nesse caminho aí de construção. Hein? Essa é a fala que eu queria fazer. Obrigada, Carlos. Então, a Val, o Vitor e a Fer, e fechamos, porque eu sei que alguém tinha que estar às 6 horas, não sei onde. Acho que era a Camila. Eu daqui a pouquinho tenho que sair também. Mas, Carlos, a Nana que fez capitaneou, né, a primeira feira, acho que não Nana é tem muita coisa Fernanda. para... A Fernanda capitaneou a primeira feira da Ação de Todos os Cantos, depois teve que junto com a Mayra, que é uma pessoa do bairro, na segunda foi a Larissa, que é a outra companheira nossa, né, que desenvolveu junto com a Mayra, tem a Marcinha, e aí eu fiquei pensando no dia de hoje se a gente não tinha que trazer uma delas para cá junto, para a gente poder começar a conversar. Eu fiquei com essa dúvida, né, se era o caso, porque também são pessoas que estão em milhões de frentes, né, ali, das necessidades do bairro, fora os trabalhos que elas têm. Mas fiquei com essa vontade, fiquei com vontade de trazer, a Nana também falou, e eu também fiquei com vontade de trazer o Chimbo, porque o Chimbo é um dos guardiões lá do Potência Engrenagem. Tem uma outra amiga que eu cheguei a convidar, ela não sei se ela viu o convite que eu passei hoje, que chama Lili, ela também trabalhou com comunidades na Bahia, em todo quanto foi canto, no Pará, enfim, também é uma figura bem interessante. Então, fiquei com esses desejos, né, você falou dos desejos versus necessidade. Vi essas pessoas nesse grupo, né, que está se propondo a fazer essas coisas, e com a ajuda do Carlos, eu sou atirada, então temos que mudar. Quando que pode ser? Quando que pode ser, Carlos? A gente já pode marcar a data, Que né? Então, dia, que assim, dia.
E assim, se tem material que a gente possa ler, Heloísa, Carlos e Vitor, sobre tudo isso que vocês fazem. A gente tem uma próxima, eu não sei se a Nana tem de cabeça qual é a próxima reunião da engrenagem, inclusive ela citou uma coisa, eu vou citar aqui. Tivemos na última reunião um enfrentamento, você falou das diferenças, especificidades, o que nos une, o que pode nos destruir, né, as diferenças. Então, como somos um coletivo de coletivos, temos o coletivo no movimento negro, coletivo do movimento surdo, coletivo do movimento, sei lá, se tem as feministas, tem bastante, mas não enquanto um movimento em si. A gente tem os ambientalistas, temos o povo da alimentação, teve outros, do turismo, do esporte, já passaram por ali. E aí a gente está com um problema com o pessoal surdo, que está chateado, e eu não sei dizer por quê, porque eu não acompanhei de perto, e temos o pessoal do movimento negro muito chateado, e quase saindo do grupo por conta de especificidades, sabe? Não respeitadas devidamente, porque os outros nem perceberam, e enfim, aquelas delicadezas quando a gente junta gente diferente sem a gente ir cuidando, né, disso, e a gente, enfim, a reunião de janeiro vai ter que ter esses cuidados, mas eu acho que se a gente propuser uma conversa com o Carlos e vocês, enfim, como se a gente pudesse, já, assim, projeto piloto, a discussão do embrião do projeto piloto na reunião de janeiro, mais uma reunião de cuidados com as diferenças, né, e eu pensei de propor enquanto metodologia lá, né, o que este grupo precisa ter para que eu fique, porque a gente está quase perdendo pessoas, sabe? Está quase perdendo o movimento surdo e quase perdendo o movimento negro, que são as lideranças mais importantes que a gente tem no grupo. Pensei de ter isso e ter a conversa com vocês, que a gente ficou pensando o que fazer na reunião de janeiro, né? Com todo esse tumulto e todas essas potencialidades e necessidades. Então, já trazendo uma proposta aí para vocês, só falta da data. Eu não sei se a Nana tem a data de cabeça, mas já como uma primeira proposta de trazer vocês e a gente seguir. Com certeza, quando, ou seja, vocês marcarem, certamente o Carlos pode falar quais são as disponibilidades dele. Eu, difícil que esteja pessoalmente, mas se posso estar pessoalmente, vou estar também. E, Fernanda, já existe alguma data dessas? Acho que é 25 ou 26 de janeiro. E Val, fala a cidade onde você está. Fala o nome da cidade onde você está. É verdade, Vitor, eu quase ia levantar a mão. Eu moro na cidade de Araçoiaba da Serra, que fica em São Paulo. Achei muito curioso. Que Uma ótimo. rara coincidência. E eu quero ir para o encontro que vai ter em Pernambuco dos indígenas chucurus que ficam em Pesqueira, em Pernambuco, na Caatinga de Pernambuco. Então, E talvez a gente, agora? eu não sei qual é a data, mas está perto do 26 aí, não sei. E Vamos eu ver se a conheço gente o pessoal lá de Pesqueira. conhece os chucurus. Conheço. Então, Conheço. aí eles estão fazendo uma coisa um movimento agroecológico dos mais refinados que eu conheço até agora, e é muito bonito. E, Carlos, não fale parabéns para mim, não, fale para as meninas, porque assim, eu estou acompanhando meio de longe, né, porque eu já me mudei para cá, e aí me distanciei um pouquinho, eu fico mais nesse movimento de curiosa, que não consegue parar quieta, porque eu quero começar coisas por aqui onde eu estou, né. A gente faz cidades irmãs, Araçoiaba, Araçoiaba da Serra, Maravilha, né? maravilha. É, Triliças, triliças, já gente, eu vamos vou fazer. precisar sair agora, tá? Não, vamos, estamos saindo Queria todos. agradecer, A ideia é só queria essa agradecer mesmo, aí. Vitor, dizer o que eu levo dessa reunião e também deixar, não precisa ser agora, porque o impacto pode ser posterior, deixar naquele chat que eu coloquei moedas sociais de autogestão, que tem aquele coração, deixar para que te serviu essa reunião, o que você percebeu que você precisa, ou o que mudou no seu projeto, ou o que você acha, ou o que você não entendeu. Ou seja, o impacto que apareça ali. Eu vou colocar as 5 perguntas chamadas geradoras, tá bom? Ali, mas Tá você ótimo. se despede quando quiser, mas a ideia é essa, é continuar para sermos, pelo menos como disse a Val, ou a Fer, agora não lembro, mas alguma potência engrenagem aqui, como nós fazemos para gerar o piloto do piloto. Esse é o piloto do piloto, agora como avançamos, né? Tá?
Show de bola. Obrigado, gente. Vamos lá conversando e contribuindo. Fer, tudo Tchau, bem? tchau. Tudo falado? Tá falado? Tudo falado, mas eu vou voltar ao elogio do Carlos Aval, porque da avaliação é uma ideia dela, uma proposta muito bem coerente. A Val, ela desenvolve metodologias e tem uma acessibilidade com um grupo que é super importante. Então, é mérito seu também, Val. Essa propositura de acompanhamento do grupo e essas soluções são sempre muito bem-vindas. É Acho que é isso, para então coloca lá no grupo essas perguntas orientadoras e a gente complementa o pensamento lá. Obrigada pela isso. oportunidade. E continuamos falando, vendo quando vai ser a próxima, tá bom? Mas vai ser logo.